O que eu pensei assim, então, para esse nosso primeiro estudo, fui catalogando assim muitas coisas, porque realmente o tema é muito vasto. Cada tópico que vai ser mencionado aqui daria um livro, dá uma tese, porque os conteúdos teológicos que estão envolvidos em cada simbolismo, em cada ação que prefigura o sacrifício eucarístico, assim, é enorme. Mas assim, a gente teve que, por causa da questão do tempo mesmo, priorizar. O intuito, assim, que o Daniel até mencionou desse estudo primeiro da missa, seria o porquê. Primeiro, que seria de divulgar a própria missa em si. Porque acho que, se eu atribuir alguma frase a algum santo errado, me desculpem, mas Santo Agostinho fala que a gente não ama aquilo que não conhece. Então, para que a gente ame melhor a missa, é necessário que a gente compreenda o que acontece nela. Então, de certo modo, atingiria as pessoas que não vêm com frequência à missa tridentina, mas aqueles também que vêm terão assim um conhecimento assim, espiritual maior para poder amar de fato e saber de fato o que acontece toda vez que é renovado o sacrifício do Calvário. O que mais eu poderia falar em relação a isso? Porque atualmente a gente fala muito assim participação ativa, né? Isso aí ficou em voga assim, de 50 anos para cá, participação ativa, e foi muito mal interpretado, opinião minha. Mas assim, acho que o próprio Trento mesmo já fala da questão da consciência de cada fiel, que para poder participar melhor, quer dizer, o fruto da graça ele acontece independentemente daquilo que você saiba que está acontecendo ou não, e a compreensão a gente sabe que vai variar também de pessoa para pessoa, mas o simples fato de você estar na missa, mesmo que fique ali ajoelhado do final ao fim, você não deixa de estar participando da redenção que é operada por esse sacrifício, né? Mas a participação ativa que eu falaria que é realmente isso, é realmente saber o que está acontecendo, para poder valorizar e se empenhar e dedicar melhor naquilo, que eu acho que assim, a missa é uma coisa absoluta, deveria ser a nossa prioridade, assim, mais do que comer, mais do que defender a própria família ou a propriedade. Se a gente realmente sabe o que é a missa, Santa Teresinha falava. Se as pessoas soubessem o que é a missa, teria que colocar guardas na porta, de tanto tumulto que faria das igrejas, porque a gente não sabe por trás das espécies do pão e do vinho, aquele sinal praticamente precário e pobre que Jesus escolhe para transformar em seu corpo e sangue. Assim. Uma pequena introdução então. Em todas as religiões, os fiéis procuraram mostrar sua diferença em relação à divindade através de ritos expressivos. Alguns desses ritos receberam o nome de sacrifícios. O mundo bíblico praticou ardorosamente tais ritos, mas não é fácil captar o pensamento que presidia estas práticas. Partindo de uma definição simples, sacrifício é toda oferenda, animal ou vegetal, que é destruída, no todo ou em parte, sobre o altar em homenagem a uma divindade. Então esse é o primeiro conceito de sacrifício. É uma oferta, animal ou vegetal, oferecida à divindade, consumida ou num todo ou em parte. Como primeiro ponto, a gente poderia dar uma analisada no ritual bíblico dos sacrifícios, para a gente poder compreender até aonde se enquadra o próprio sacrifício de Cristo. Assim, é necessário que a gente retome uma abordagem um pouco anterior a Cristo. E outra coisa que seria bom a gente compreender é um pouco também a própria noção de sacrifício, porque as palavras vão ficando gastas, né? A gente fala que eu fiz um sacrifício, assim. Uma coisa e o sacrifício associado a uma coisa assim ruim. Depois a gente vê que o sacrifício, na verdade, ele é um dom. Então, na época do segundo templo, né, teve o exílio da Babilônia, isso aí todo mundo sabe. Então, quando o pessoal volta e restaura o templo de Jerusalém, eles vão para a Babilônia com Nabucodonosor, e aí com como é que chama? Alguém pode me lembrar o nome? O Ciro que dá o edito e eles voltam, né? O edito para eles voltarem. Isso. Então aí a gente fala que essa aí é a parte do segundo templo de Jerusalém, que é justamente o templo que vai desenvolver melhor a prática sacrificial, vai atingir um ponto culminante, porque aí a prática sacrificial vai deixar de ser uma prática dos patriarcas em si, mas passa a ser uma ação praticamente sacerdotal, exclusiva do templo. Então, os principais modelos de sacrifícios realizados pelos israelitas eram o seguinte: o holocausto, o sacrifício de comunhão,
os sacrifícios expiatórios, as oferendas vegetais, os pães de oblação e as oferendas de incenso. Desses aqui, eu vou especificar somente esse aqui, que é o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela reparação. Esses são os mais importantes para a gente aqui. Primeiro, o sacrifício pelo pecado, a gente encontra assim, amplas passagens no livro do Levítico, sobretudo nesses livros mais antigos no Pentateuco, em que ele vai evocar a figura do sangue como uma função muito importante, porque o sangue, para o judeu, para o hebreu no caso, é o significado vital. Então, por isso, assim, retirou o sangue, a vida está no sangue. Por isso a questão, né? Retirou-se o sangue, acaba-se a vida. Por isso, até mesmo falando que a parte do sangue nos sacrifícios primitivos é retirado do sangue do animal, e esse sangue, como ele é símbolo de vida, ele é aspergido nas cortinas do templo, sobre o altar, até mesmo sobre as pessoas, né? Toda gordura ela é queimada sobre o altar, e os sacerdotes só recebem, e nem sempre, uma parte da carne. Então o ofertante não recebia nada. No sacrifício pelo pecado, se eu tivesse feito um pecado, e geralmente esse pecado está sempre relacionado ao outro, eu poderia oferecer um sacrifício em reparação a isso. Mas aí eu não poderia comer uma parte dessa carne, ela teria que ser toda consumida, e se alguém, pelas chamas, e se alguém recebesse alguma parte para poder comer, poderia ser somente o sacerdote. Agora o sacrifício de reparação, quem vai falar disso aqui é o capítulo 5 do livro do Levítico, ele é acrescido de uma multa, uma paga em dinheiro, né? E o restante tudo pertence aos sacerdotes, no caso da questão do templo, né? Os outros ritos citados, eu nem coloquei aqui, as oferendas vegetais, também seguem o mesmo esquema. Uma parte era queimada no altar, o restante pertencia aos sacerdotes. Os pães da oblação, eles eram colocados numa mesa que o profeta Ezequiel comparava a um altar, né? O profeta Ezequiel comparava essa mesa dos pães como um altar. Que Daniel foi lá e comeu. E os pães de oblação, que se acha no capítulo 24 de Levítico, que eles colocavam, não, esse que eu já falei, e as oferendas de incenso, aí você já acha já no livro do Êxodo. Qual que é mesmo a diferença do sacrifício pelo pecado e do sacrifício pela reparação? A reparação, no caso, ela poderia ser até assim, por exemplo, um sacrifício de reparação poderia ser o que foi feito com Jesus Cristo quando foi apresentado o templo. Porque a primogenitura era de direito divino. Então você pagava uma multa e resgatava o primogênito. Esse é um exemplo de sacrifício de reparação. Não houve um pecado em si. Não houve um pecado em si. Não houve uma falta. Sim. Né? Tá. Então a gente vai ver assim os diversos exemplos de sacrifícios. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui. Tá. As origens então do sacrifício bíblico. Um traço característico do ritual sacrificial praticado em Israel é o fato de a vítima animal ser queimada totalmente ou em parte. Esta característica, que se encontra entre os cananeus e entre os gregos, é desconhecida na Mesopotâmia e na Arábia. Deve ser uma herança de uma civilização que precedeu os helenos e cananeus nas praias do Mediterrâneo. Isso aí a gente realmente vê. Se você for ler o sacrifício de Abraão e tudo, não se fala de consumação das vítimas pelo fogo, né? Isso é uma prática mais recente que foi herdada talvez dos helenos. É o holocausto, né? É o holocausto, que se consumia totalmente, né? Deixa eu ver mais o que eu apontaria aqui. Significado do sacrifício. Esse aqui eu coloquei a frase, que é uma frase interessante, uma definição do significado dos sacrifícios. O sacrifício é o ato essencial do culto exterior. É oração em ação. É uma ação simbólica que torna eficazes os sentimentos interiores do oferente e a resposta de Deus que Deus dá, né? Pelos ritos sacrificais, o dom de Deus é aceito. A união com Deus é estabelecida. A falta do fiel é apagada. Mas isto não é uma eficácia mágica. É essencial que a ação exterior exprima os sentimentos verdadeiros do oferente e encontre as disposições
benevolentes de Deus. Sem isso, o sacrifício não é mais um sacrifício de religião. Isso aí é que a profecia vinha sempre questionando os profetas, né? Porque ofereciam simplesmente para apagar um problema, mas não era a tradução de um ato interno, de um arrependimento ou de uma contrição, né? Então os profetas sempre falam, isso é um sacrifício vazio, né? Esse povo me honra pelos lábios, mas o coração está longe de mim. Isso aí são assim, várias citações bíblicas que a gente vê sobre isso, né? Tem um salmo que fala, por acaso me agrada dos teus sacrifícios, dos teus holocaustos, assim, né? Por acaso bebo sangue de por acaso eu bebo sangue de touro ou como a carne das ovelhas, né? Interessante que isso conviveu muito harmoniosamente com a instituição sacrificial, né? A crítica e a prática, né? Certo. Depois eu vou ver se eu menciono alguma coisa disso. Eu não fiz estudos assim fora, mas assim, fato é que em todas as civilizações primitivas sempre houveram sacrifícios, sejam humanos ou de animais. O diferencial assim, do povo hebreu é que esse instituto, essa prática comum de várias civilizações, ela se torna um sinal sacramental e eficaz da manifestação da aliança de Deus. Então, por isso mesmo, quando Deus fala, da prescrição da Páscoa, vai devorar o cordeiro e vai passar o sangue nas portas. Este sinal servirá para que eu passe adiante. Então, assim, eles dão uma roupagem significativa àquilo que já existia nas culturas primitivas. Né? Sim. O Gustavo Coulage fala de 3 grandes civilizações: os romanos, os gregos e os hindus. Esse sacrifício dele. Mas aqui mesmo na América, a gente sabe que antes dos espanhóis chegarem aqui, a quantidade de sangue humano que era derramada lá na... Aquelas pirâmides assim, eles falavam que eram vermelhas assim, de sangue. Assim, fato é que é uma prática muito antiga, assim, quer dizer, isso é uma coisa que já está no nome assim, desde a criação. Isso daí é uma coisa tem todas as natural. culturas. Porque uma coisa interessante notar é que os sacrifícios eram feitos somente com animais domésticos, nunca eram feitos com animais selvagens. Isso, então assim, era só mesmo boi, vaca, cabra. Quer dizer, é aquilo que você tem, é o fruto do seu trabalho, é aquilo que você oferece. Então, voltando lá à ideia de sacrifício, então, em primeiro lugar, o sacrifício é um dom. Isto é, sublimado pelo fato de o termo hebraico minha, que significa o dom. Quer dizer, o próprio termo hebraico para designar sacrifício pode ser traduzido por o dom. É que designa propriamente a oferenda vegetal, servindo para designar toda espécie de sacrifícios. Este dom é feito de uma maneira particular. A oferenda é destruída, toda ou parte dela, queimada ou espalhada na terra. Esta destruição não é a finalidade do sacrifício. Isso é interessante, quer dizer, o sacrifício não é para destruir por destruir. E a gente vai ver o sacrifício de Cristo na cruz, não é porque ele morreu porque ele achava que era bonito uma aniquilação do homem, assim. Não é isso. A destruição não é propriamente o fim do sacrifício. Não é. Ela é um modo de tornar irrecuperável, definitivo e total. Porque ali, diante da morte ou da destruição, não tem como você fazer aquilo voltar de novo e resgatar o que foi ofertado. Né? Além disso, essa destruição leva a oferenda para o domínio de Deus. Isso é interessantíssimo. O símbolo da fumaça que sobe assim. Tinha um historiador, Flávio José, comentei isso quando ele descreve Jerusalém. Ele fala assim que era um cheiro magnífico quando você estava virando a montanha para chegar em Jerusalém, porque era carne sendo queimada o dia inteiro. Era uma churrascaria, assim, é igual quando você passa por perto da Chicago, tem aquele cheiro gostoso. Eram 2 touros que eram queimados assim diários. Esses eram os obrigatórios, os de manhã à tarde, mas fora os fiéis que chegavam. Os fiéis, pombos, cordeiros, carneiros, tudo. Então, assim, devia ser um cheiro agradável, porque a gordura queimada tem um cheiro agradável. Então, assim, para o povo israelita, mesmo que eles não tivessem uma compreensão assim, direta de que esses sacrifícios colocassem em união ou em comunhão com Deus, assim, direto, que a gente não pode afirmar, fica muito difícil de precisar hoje em dia, se eles tinham essa noção de que o sacrifício colocava em comunhão direta assim, com Deus. Mas uma coisa a gente pode afirmar, isso é que São Paulo que fala, já antecipando um pouco na 1 Coríntios 10, que ele fala que aqueles que comem a carne sacrificada não estão em comunhão com o altar. São Paulo fala isso. Comer da vítima é estar em relação com o altar. Se você não está diretamente com Deus, você está com o altar com o qual é sacrificado, porque é a sua oferenda que está sendo queimada e oferecida. É o que ele fala aqui no... Deixa eu só ler São Paulo, que ele fala aqui. Considerai Israel
segundo a carne. Aqueles que comem as vítimas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? O que quero dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os ídolos mesmos sejam alguma coisa? Não. Mas aquilo que os gentios imolam, eles o imolam aos demônios, não a Deus. Aí ele está falando agora sobre os gentios, né? Mas então assim, o altar como figura de Deus, de certa forma, isso te coloca em comunhão. O cálice por nós, abençoado, é a nossa comunhão com o sangue de Cristo. Então quer dizer, de certa forma, ele também faz essa junção, né? O cálice que abençoamos, aqui erguemos, é a nossa comunhão com o sangue. Então agora eu vou falar um pouco sobre a profecia e os sacrifícios. Só vou passar assim de relance, para a gente não parar muito nisso. Que eu já havia mencionado, os profetas sempre criticaram os sacrifícios, sobretudo o sacrifício do templo. Sempre criticaram, todos eles. Ele tem várias passagens. De Isaías, Jeremias, Amós, todos eles. É o que eles falavam. O castigo decidido por Deus não pode ser aplacado por sacrifícios de sinceridade duvidosa. Quer dizer, se Deus vai decretar um castigo, o povo não tinha a sinceridade no coração, a sinceridade era duvidosa, então isso não pode aplacar nada. Não pode aplacar nada. É um pouco aquilo que Cristo fala, quem come e bebe da minha carne indignamente torna-se vítima de condenação e não de salvação. Né? Mas, e levado isso em muita consideração depois, posteriormente, algumas críticas que eram muito agressivas passa a ter um pouco de estima assim, pelos próprios profetas, mas a gente vai ver isso mais depois. Assim. É porque eles, ao mesmo tempo que eles criticam, eles fazem algum tipo de elogio. Né? Eles criticam o sacrifício hipócrita, né? E esse mentiroso que não é realmente contrito. Né? Novo Testamento e o sacrifício. A gente fez um pequeno caminho aí do Antigo Testamento. O Novo Testamento vem dele, assim, então o que a gente herda disso tudo, né? O caminho estava assim preparado para que os cristãos não temessem explicar o mistério de Jesus utilizando os temas dos sacrifícios. Aí ele começa com Lucas 22, 20. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: esta taça é a nova aliança em meu sangue que é derramado por vós. Quer dizer, o próprio Cristo fala, o sangue é isso mesmo. Sangue derramado. Quer dizer, sangue derramado, quem estava ouvindo Cristo falando isso certamente saberia em que sentido, que o sangue é o sinal vital. Se o sangue é derramado, está tirando o sinal vital do corpo, então é um sacrifício. Então falar assim que os discípulos não sabiam o que está acontecendo, eu acho historinha para brincar. São Paulo aqui, 1 Coríntios 5, 7. Purificai-vos do velho fermento, para serdes nova massa, já que sois sem fermento. Pois nossa Páscoa, Cristo foi imolado. Celebremos, portanto, a festa, mas não com velho fermento. Quer dizer, a ideia de imolação, de novo, se referindo. Quer dizer, São Paulo, nos anos 40, já falava de Cristo como imolação. Então, falar que isso é uma ideia posterior, assim, é mentira. Você é uma falar mentira. Que isso aí é uma invenção pagã. Uma invenção, que é um devocionismo da Idade Média, assim, fruto do surto da Idade das Trevas, é mentira. Então, eles têm essa noção do sacrifício. Está falando em Jerusalém, no lugar por excelência do sacrifício. Quando Cristo fala de imolar, de morte, de sacrifício, o que se vem à mente? O sacrifício realmente de fato. Assim, São João que fala assim que eles não entenderam muito bem, mas eu acho que é mais, não compreenderam assim, o que isso resultaria, né? Poderia ser simplesmente uma morte como qualquer uma das outras, né? E não resultar em expiação ou salvação para ninguém. Cristo falou, fazer isso em memória toda vez que fizesse. Ali pronto, ele mandou que se fizesse aquilo que ele fez e que eles viram que os evangelhos não acontecem. Então assim, não precisaria de mais do que isso, só isso já bastaria. É claro que alguma coisa ele ensinou, mas é o que eu digo assim, ele fez a instituição sacrificial. Tomai, isto é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. É uma linguagem sacrificial. São João fala que os apóstolos não compreenderam qual... Não, algumas coisas que Cristo fala, assim, é preciso que o Filho do Homem morra e depois de 3 dias ressurja. Aí eles falam assim, mas os discípulos ainda não entenderam muito bem isso. Não entenderam. Quando ele fala para comer a carne, né? Não comer o meu sangue e a carne, aí eles não entenderam essa coisa que realmente ali era a carne de Cristo, o sangue de Cristo. Um outro exemplo, parece que eu não vou esquecer, porque ainda bem que estou lembrando as coisas que eu não notei não. Mas uma passagem que passa despercebida na apresentação do Senhor, e quem faz um comentário excelente sobre isso é o Papa Bento XVI, naquele livro que ele trata da infância de Jesus.
quando ele vai narrar a apresentação no templo, como era prescrito pela lei, vai o pai, né, com a mãe e o filho para ser apresentado no templo. Então, 40 dias após o nascimento, a mãe deveria se purificar, é o tempo que ela deveria se purificar, e como Jesus era o primogênito, ele deveria ser oferecido no templo. Lei mosaica, isso aí todo mundo sabe. E o evangelista, ele passa e diz, o evangelista percebeu? Não, isso é a sutileza do evangelista. Porque a purificação da mãe era paga pelo sacrifício dos pombos para os pobres. O primogênito, como era de direito divino, era pago um resgate. Não fala do resgate, já na infância. Ou seja, o menino foi apresentado no templo, que é o lugar do sacrifício, e Maria e José não pagaram o seu resgate. Ou seja, ele não vai ser poupado. O sacrifício já foi aceito aí por Deus. O sacrifício de Cristo, ele não é somente na cruz. Assim, na cruz é a consumação dele toda. O que ele fala aqui um pouco da questão do sacrifício é isso. Também é possível que Jesus, sabendo que a partir do servo de Isaías, capítulo 53, o sacrifício do servo sofredor apareceria como uma imagem do serviço, levado ao extremo de um herói da fé em Deus e da docilidade a seu plano, viu nesse tema uma das melhores definições do gesto que conduziria à morte para o serviço aos homens. Quer dizer, Jesus não veio morrer, ele veio para fazer um serviço, um trabalho, que é cumprir a vontade do Pai, que é o anúncio da salvação e a salvação aos homens. E é isso que ele leva até o final e culmina, como a gente todos sabe, assim, com a cruz. Ali é a consumação de fato. Ali a gente fala assim, esse sacrifício que iniciou com a encarnação do Verbo foi consumido ali na cruz. E ali não tem mais volta, porque a matéria foi toda destruída, assim, digamos, né? Essa noção que os nossos presépios têm de colocar a vaca, assim, e o boi, assim, é o animal por excelência do sacrifício no templo. Está ali do lado já da manjedoura, assim, do menino, assim, está simbolizando aquilo ali. Esse que nasceu é o que vai ser sacrificado e imolado. Então, eu vou falar então um pouco sobre as figuras do sacrifício no Antigo Testamento até chegar a Cristo. Então, assim, a primeira que nós vemos, que eu poderia citar de relance, é a figura de Adão e Eva, do primeiro homem e da primeira mulher. Adão ofereceu um sacrifício, sim, só que ele não foi capaz de cumprir até o fim, que era o sacrifício da vontade. Deus falou assim, não comereis do fruto, isso era o sacrifício da vontade. Ele teria que controlar a sua vontade. E ele realmente não consegue controlar isso e toma do fruto, né? Tem uma coisa interessante do profeta Malaquias, que ele fala o seguinte, em relação às provas da má vontade dos sacerdotes judeus em relação ao sacrifício, né? Capítulo 1, versículo 6, começa. O filho honra seu pai, e o servo reverencia o seu senhor. Se eu, pois, sou vosso pai, onde está a minha honra? E se eu sou o vosso senhor, onde está o temor que se me deve? Diz o Senhor dos Exércitos: convosco falo, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e que dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Vós ofereceis sobre o meu altar um pão imundo, e dizeis: em que te profanamos nós? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor está desprezada. Se vós ofereceis uma hóstia cega para ser imolada, não é isto mal? E se ofereceis uma que é coxa e doente, não é isto mal? Oferecei estes animais ao vosso governador, e vereis se eles lhe agradarão, ou se ele vos receberá com agrado, diz o Senhor dos Exércitos. Aquela questão do sacrifício de qualidade ou não, né? Do arrependimento ou da contrição, né? Isso aí nesse sacrifício antigo está muito em questão, porque se a pessoa não é idônea, não é arrependida, o sacrifício dela não é válido, não vai ser aceito por Deus. Ele mesmo que fala, meu sacrifício é minha alma penitente, né? Deus não despreza um coração arrependido, reza o Salmo, né? Assim, diante disso, Deus, pela boca do profeta, se mostra quase que resolvido a rejeitar e abolir os sacrifícios. Malaquias 1,10. O meu afeto não está em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem eu receberei algum donativo de vossa mão. Deus fala, não quero receber nada daquilo que é de mão de homem. Depois a gente vai ver por que o sacrifício de Cristo é o sacrifício mais perfeito, porque não é um sacrifício humano. Né? O sacrifício humano simplesmente parece que não serviu para, entre aspas, aplacar a ofensa. Né? É o sacrifício do homem-deus. E passa a anunciar um sacrifício novo, oferecido em toda a terra.
Assim fala no versículo 11. Porque desde o nascente do sol até o poente, é o meu nome grande entre as nações, e em todo lugar se sacrifica e se oferece ao meu nome uma oblação pura. Então o próprio profeta já fala que virão dias assim que todos os dias de nascer ao pôr do sol, até nas gentes, que ele fala que são as nações estrangeiras, seria oferecido um sacrifício puro. Então agora vamos olhar as figuras do Antigo Testamento brevemente a Adão. Acho que eu poderia falar aí a questão da árvore, do paraíso, o sacrifício da vontade. O próprio Evangelho. Bem do mal. Adão foi o primeiro homem e, consequentemente, o pai de todos os homens segundo a carne. Nosso Senhor é o pai dos homens de verdadeira fé, segundo o Espírito. Nosso Senhor é o primeiro dos homens nesse sentido, né? Então, Deus deu um profundo sono a Adão, e de uma de suas costelas Deus lhe formou uma companheira com quem ele se uniu para sempre, e que lhe dará uma numerosa posteridade. Nosso Senhor morreu sobre a cruz, e do seu lado entreaberto, Deus tirou a igreja, com a qual Nosso Senhor se uniu para sempre, e que lhe dará numerosos frutos. A gente vai ver isso no final, essa figura aqui novamente, assim, como que fica depois, né? A figura do pecado original. O restante de Adão a gente sabe aí da expulsão do paraíso e tudo mais. Outro sacrifício que prefigurava o sacrifício de Cristo, que a gente vê bem na questão da Bíblia, é Caim e Abel. Né? E aí deu até o ciúme lá e um matou o outro por causa disso, porque Deus só se agradou da oferta de um e não agradou da oferta do outro. Né? Está reprovado. Esse Abel fez a oferenda dos vegetais, né, da plantação da colheita, e Abel do fruto do seu rebanho. Né? Ele pagou um preço por isso, porque ele também foi imolado pelo próprio irmão. Né? Então, quer dizer, um sacrifício aí atrás de outro. Aí. Abel é a segunda figura do Messias. Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. Diz a Escritura que, passado muito tempo, cada um ofereceu um sacrifício a Deus. Caim ofereceu os frutos da terra e Abel ofereceu os primogênitos do seu rebanho. Porém, Deus não considerou os dois sacrifícios do mesmo modo. O sacrifício de Abel agradou a Deus, ao passo que o de Caim não aconteceu mesmo. Né? Duas perguntas se colocam entre nós. Como Abel e Caim conheceram que seus sacrifícios haviam agradado e desagradado respectivamente a Deus? Porque Deus olhou diretamente para os dois sacrifícios? Quanto à primeira questão, alguns exegetas defendem que Deus, agradando-se com o sacrifício de Abel, fez com que seus rebanhos e suas pastagens crescessem, não tendo feito o mesmo com as plantações de Caim. Essa prosperidade de Abel, não ocorrida com o trabalho de Caim, teria sido um sinal claro de que Deus se agradara com o sacrifício do primeiro, mas não com o do segundo. Outros dizem que um fogo do céu teria consumido as oferendas de Abel. Aí fica uma incógnita, né? Nessa questão do sacrifício dos dois. Por que não agradou? É isso assim que não fala, assim, alguém fala... A intenção... A intenção é que ele menciona algumas coisas. Por exemplo, a primeira questão não é totalmente certa. A Escritura se limita a dizer que ambos conheceram o juízo que Deus fizera de seus sacrifícios, sem dizer como que Deus conheceu cada sacrifício de um, né? Agora, quanto à segunda questão, o que o texto fala? Ele não responde diretamente, mas a atitude que Caim tem logo depois é que fala a Bíblia, que ele ficou irado e abatido. Então talvez tenha sido isso. Deus já sabia que ele estava talvez querendo oferecer por algum outro motivo. Informação interior, né? Porque assim, fala lá que ele ficou irado e abatido, né? Inveja. Então quer dizer, aí você dá a entender que as disposições interiores dele para oferecer sacrifício não agradavam a Deus. Talvez seja isso. Pode ser inveja, se um prosperou e o outro não, é inveja também, né? E aí ele ficou irado, quer dizer, então o sacrifício dele não foi um sacrifício verdadeiro. Assim. Porque o sacrifício, ele é o sinal de uma ação interna. Isso. O sinal externo de uma ação interna. Se realmente houve a contrição, o seu sacrifício foi aceito. A questão aí toda no Antigo Testamento é a questão da contrição. Sim, né? Sim, interno. Os profetas todos falam, né? O que me agrada é uma alma penitente. Né? São o profeta Oséias, ou Ezequiel que fala, rasgai as vestes, não o coração, né? Rasgai o coração e não as vestes. A originalidade do
jardim inicial assim foi quebrado por parte do homem, não pela parte de Deus. Uma aliança estabelecida com a criação. Deus é uma criação. Você fala a harmonia, o equilíbrio, a ordem da natureza da criação foi o fruto da desobediência de um. Como todos somos descendência dos primeiros pais, assim, do primeiro pai como Adão, nós somos assim, filhos da desobediência. Sim. Então todos os outros sacrifícios que nós estamos vendo é uma tentativa sempre de reparar a ofensa cometida. E se a ofensa primordial, a primeira, ela foi feita a uma pessoa divina, que a Dona Ivone falou da questão da ofensa. Uma ofensa que eu faço ao Sandro é uma ofensa grave, que é um amigo meu. Uma ofensa feita a um desconhecido é grave, mas é menos grave em relação ao Sandro. Uma ofensa feita, ela tem que ser medida pela pessoa ofendida. Então, quando a pessoa ofendida se torna Deus, ele teria que ser reparado à altura. Só que os homens tentam, cada um a seu modo, reparar. Seja com boi, seja com fruto. É uma forma de reparação e de expiação desse elo que foi feito entre Deus e os homens com os primeiros pais, né? Com a primeira vivente e o primeiro vivente. Agora a gente vai numa citação que o próprio Cristo nos Evangelhos fala da questão de Abel. Ele fala: por isso, eis que eu vos envio profetas e sábios e escribas, e matareis e crucificareis uns, e açoitarei outros nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue justo, que se tem derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vós matastes entre o templo e o altar. Então o próprio Cristo fala e revoga o sangue do justo Abel, né, derramado na terra. Né? Isso ali, na carta de Hebreus também fala: pela fé ofereceu Abel a Deus sacrifício melhor que o de Caim. Por ele foi declarado justo, tendo Deus aprovado os seus dons. E por ela fala ainda depois de morto, por meio dos seus exemplos. Né? O próximo exemplo eu soltei alguns assim, de Noé, para não ficar assim, a gente não... Peguei os principais, para a gente ser objetivo. Melquisedeque assim, é uma figura bem estranha, assim, uma figura que foge um pouco dos parâmetros, porque o nome dele significa rei de justiça. Melquisedeque, quer dizer, meu rei é justiça, talvez em hebraico, alguma coisa assim. Então, era um costume nos povos orientais que o rei exercesse também a função do sacerdócio. Era a mesma função, né? Rei e sacerdote ao mesmo tempo. Sobretudo lá com os sumérios, os egípcios, isso era muito comum. Conforme a Sagrada Escritura, eles falam que Melquisedeque foi rei de Salém, que em algumas tradições dizem que era Jerusalém. Então, assim, a gente também não sabe muito em certo a questão dele. Fato é que ele ofereceu um sacrifício para Abraão e ele ofereceu pão e vinho, assim, algo inédito. Rei Melquisedeque. A gente pode ver assim nas nossas iconografias. Quem quiser ir, vai no cenáculo lá que acha muita coisa disso. É uma catequese assim, nos vidros do cenáculo. O rei Melquisedeque já prefigurando o sacerdócio de Cristo e o reinado dele e o sacrifício, porque oferecia pão e vinho, assim, algo inédito, né? Sobretudo no sacrifício mosaico, que era mais sacrifício de animais. Né? A carta de Efésios: quem com efeito foi mais sacerdote do Altíssimo que nosso Senhor Jesus Cristo, que ofereceu um sacrifício a Deus Pai, o mesmo que Melquisedeque oferecera, a saber, o pão e o vinho, ou seja, o seu corpo e o seu sangue. Efésios fala isso, quer dizer, toma essa prerrogativa do sacrifício de pão e vinho de Melquisedeque para Cristo. Né? Tem várias citações. Essa que eu acabei de ler. Este aí seria o próximo, assim, que é bem interessante, que é o sacrifício de Isaac. Assim. Aí o paralelo parece que fica mais próximo ainda com Cristo. Porque é o primogênito, é o filho único do pai, no caso Abraão. E o mandato é: pega o teu filho único, assim, põe a lenha nas costas dele e vai para o Monte Moriá. Quer dizer, a mesma figura de Cristo vindo no Calvário com a cruz nas costas. Né? Isso é interessantíssimo. Só que ele poupa de Isaac. É interessante, por ele fala mesmo, que ele não poupa o próprio filho. O Exulte fala isso, né? O Exulte, que a gente cantou na Páscoa, fala isso. Deus não poupou o seu próprio filho para a culpa dos pecadores resgatar. Né? Quer dizer, ele poupa o filho do Abraão, mas não poupa o próprio, que é Jesus Cristo.
E aí, na hora que ele vai imolar, quer dizer, é o voto de confiança, né? Vai e imola o filho. Abraão vai, não teme duas vezes. O filho perguntou, mas temos a lenha e temos o fogo. Cadê o cordeiro, pai, né? Aí vem um anjo assim, e tem algumas traduções da Bíblia que falam que ele pegou o cordeiro amarrado no meio do espinheiro, com chifres entre o espinheiro. Assim, é uma figura belíssima assim, da cruz de Cristo. Quer dizer, o cordeiro está com os chifres entrelaçados no espinheiro, né, na moita do espinheiro. Né? Esse desenho aqui ele não mostra o cordeiro, não. Está escondido, mas depois a gente tem uma outra figura. Depois teria o de Jacó também, que trabalhou 7 anos, de José, que era o mais novo, né? Era o primogênito, mas por inveja dos irmãos foi mandado para o Egito. Cristo também, quando teve que fugir de Herodes, foi para o Egito, também ficou lá muito tempo. Então, o sacrifício do próprio exílio da pátria, né? Mas vamos ao Cordeiro Pascal, porque esse aí é o que chama um pouco mais a atenção, e talvez hoje eu falarei de um novo, que para mim era novo também. Não sei se vocês vão saber, do touro vermelho, né? Sim. Então, o Cordeiro Pascal é aquela leitura prática que a gente escuta do livro do Êxodo, lá da instituição da Páscoa, né? Que Deus manda que Moisés, no entardecer da noite lá que iam fugir do Egito, que tome o cordeiro, né? No 10º dia deste mês, cada um toma um cordeiro por família e por casa. Ora, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e toda a multidão dos filhos de Israel o imolará à tarde. E tomarão do seu sangue, e pô-lo-ão sobre as 2 ombreiras, e sobre a verga da porta das casas, em que eles hão de comer. E nessa mesma noite comerão as carnes do cordeiro, assadas ao fogo, com pães ázimos e com alfaces bravas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas somente assado no fogo. Comer-lhe-eis a cabeça, os pés e os intestinos. Isso é interessante, né? Desse cordeiro pascal não pode ser dispensado nada, assim, ele é precioso. Nem mesmo a cabeça e as vísceras poderiam ser dispensadas. E comê-lo-eis deste modo: cingireis os vossos rins, e tereis as sandálias nos pés, e os bordões na mão, e comereis à pressa, porque é a Páscoa do Senhor. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito, e ferirei de morte todo o primogênito da terra do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal em vosso favor, nas casas em que morardes, e quando eu passar, eu verei o sangue e passarei adiante. E não haverá em vós a praga destruidora, quando eu ferir da terra do Egito. Do maná também, o maná todos sabem, assim, a festa de Corpus Christi vai poder colocar como prefiguração. É interessante o texto, quando Jesus compara que ele é o verdadeiro pão que desceu dos céus, assim, os vossos pais comeram pão no deserto, mas morreram, mas quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Isso aí é uma versão do João. E Jesus respondeu-lhes, em verdade vos digo, não vos deu Moisés o pão do céu, mas meu Pai é o que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, que será sacrificada para a salvação do mundo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Outro sinal é a serpente de bronze. Quando Moisés recebe as tábuas da aliança, ele faz um sacrifício em ação de graças a Deus, mas assim, o povo nesses 40 anos lá pelo deserto começa a murmurar. Então, de tanto murmurar contra Deus, assim, começam a surgir umas serpentes assim, venenosas que matavam as pessoas. Então Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze e erga, né, a serpente no meio do deserto, para que todo aquele que olhasse para a serpente de bronze ficasse curado instantaneamente. Então, assim, o próprio Cristo toma essa prerrogativa dele ser a serpente de bronze. Você entende, tá vendo? Assim como todos olhavam e ficavam curados, os que olham para a cruz de Cristo também ficam. E é ele mesmo que disse, isso aí não é invenção da patrística, não. Deixa eu ler aqui.
vou pular o livro do Números que fala da serpente, mas vou para o Evangelho de São João, no capítulo 3. E como Moisés levantou no deserto a serpente, assim também importa que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é interessante, aqui a gente pode até ver a questão do nosso sacrifício dos altares identificando a presença sempre da cruz. Primeiro que a associação do sacrifício, né? Para que haja uma identificação direta, que aquilo que acontece entre o sacerdote e o altar é o mesmo que aconteceu no Calvário. Não há dúvida, né? Deixa eu ver aqui o que tem próximo. Então agora eu vou só fazer um parágrafo, porque esse símbolo assim, ele é novo para mim, pouca gente às vezes fala dele, que é uma cerimônia levítica, no capítulo 19, que fala sobre o bezerro vermelho. É um sacrifício inédito que acontece em Israel sobre um touro vermelho, que ele era sacrificado fora da cidade. Então ele foge muito dos parâmetros do sacrifício pascal ou do templo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Você marcou? Está marcado. É 19. Está marcado no papel. O Senhor falou a Moisés e a Arão, disse-lhes: Eis-me o estatuto da lei que o Senhor prescreve. Fala aos israelitas que tragam uma novilha vermelha, sem defeito e perfeita, e que não tenha ainda sido submetida a jugo, quer dizer, que não tenha carregado nada ainda de carroça, de arado, né? Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Será levada para fora do acampamento e será imolada diante dele. Depois, o sacerdote Eleazar tomará com o seu dedo um pouco do sangue da vítima, e com esse sangue fará 7 aspersões na direção da entrada da tenda da reunião. Queimar-se-á então a novilha na sua presença, o couro, a carne, o sangue e os excrementos serão queimados. O sacerdote tomará em seguida madeira de cedro e sopo, o escarlate de cochonila, né? E os lançará no fogo onde arde a novilha. Lavará então as suas vestes e banhará o seu corpo em água. Depois disto entrará no acampamento, mas ficará ainda impuro até a tarde. Igualmente, aquele que queimou a novilha lavará as suas vestes, banhará o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Um homem em estado de pureza recolherá as cinzas da novilha e as depositará fora do acampamento em lugar puro. Ali permanecerão para uso ritual da comunidade dos israelitas, para fazerem a água lustral. É um sacrifício pelo pecado. Aquele que tiver recolhido as cinzas da novilha lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde. Tanto para o israelita como para o estrangeiro que habita entre eles, isso será um estatuto perpétuo. Então, assim, é o primeiro sacrifício que não é para o povo da aliança. É um sacrifício que ele é válido também para o povo de fora. E aí eu achei um comentário muito bom de um exegeta, que ele faz um paralelo dessa passagem com o livro de João, o Evangelho de João, e a carta aos Hebreus, que fala do sacerdócio de Cristo. Ele fala assim: Número 19 descreve a importante cerimônia da novilha vermelha. Uma novilha vermelha, sem defeitos, e que nunca tinha estado sob o jugo, deveria ser levada para fora do arraial, para ser sacrificada em seguida. Então ela era queimada e o sacerdote deveria lançar pau de cedro e sopo e carmesim no fogo, que a queimava. Quanto à carcaça era consumida, as cinzas eram recolhidas. Para a cerimônia de purificação, adicionava-se água pura a algumas das cinzas do sacrifício da novilha. Para a pasta adquirida, quer dizer, da mistura da cinza com a água, né, era aplicada a qualquer pessoa que tivesse entrado em contato com um organismo morto. Existem várias características particulares da cerimônia da novilha vermelha. Este era o único sacrifício do sistema de Israel que era oferecido fora dos limites da cidade. Além disso, é interessante notar que a pessoa que oferecia o sacrifício tornava-se imunda, e aquele a quem ela era aplicado tornava-se limpo. Interessante isso. Quer dizer, quem oferece sacrifício torna-se impuro, mas o sacrifício em si torna o pecador limpo, né?
E aí fala, o pecador que tivesse tido contato com qualquer pessoa morta. Isso eu acho interessante, né? Porque o homem, quando perde a graça, ele está como que morto, né? Jaz no túmulo. Este era o único sacrifício em que o sangue do animal era queimado, e a única oferta em que a combustão era o ato preliminar. Em todos os outros sacrifícios, a combustão era o ato culminante, ou o final do sacrifício, depois que o sangue já tinha sido oferecido. Finalmente, as cinzas da novilha vermelha eram para a limpeza da corrupção da morte. O que é importantíssimo sobre o sacrifício da novilha vermelha é que Jesus cumpriu o seu significado profético. A paixão de Cristo cumpre os elementos tipológicos proféticos do sacrifício da novilha vermelha. A novilha deveria ser morta fora da cidade. Jesus padeceu fora das portas. Hebreus 13, 12. Segundo um historiador, a novilha era levada para o Monte das Oliveiras e então era sacrificada. A oração da paixão de Jesus no Getsemane ocorreu no Monte das Oliveiras, Mateus 26, 30. A novilha deveria ser completamente consumida. Jesus se deu por completo em sacrifício. As cinzas da novilha deveriam ser recolhidas por alguém purificado e então serem armazenadas em um local limpo. José de Arimateia, um homem devoto, carregou o corpo de Jesus e colocou num sepulcro novo que nunca havia sido profanado. João 19, 41. As cinzas da novilha deveriam ser armazenadas fora da cidade. João 19 fala que o corpo de Jesus foi colocado num túmulo fora da cidade. Durante o sacrifício da novilha, adicionava-se hisopo, cedro e carmesim, enquanto que no julgamento de Jesus colocaram um manto escarlate sobre ele. Mateus 27, 28. Quando ele estava pendurado na cruz e reclamando de sede, os soldados puseram uma esponja ensopada em vinagre numa cana de hisopo e lhe chegaram à boca. João 19, 29. As cinzas da novilha vermelha eram aplicadas à pessoa impura em duas etapas, no terceiro e no sétimo dia, números 19 e 12. Havia então um processo que fala do já, ainda não, é o terceiro e o sétimo, né? O terceiro é o dia da ressurreição, né? O dia que realmente Nosso Senhor aparece ressuscitado dos mortos, né? E agora o paralelo disso com a carta aos Hebreus. O autor de Hebreus declara o propósito do sacrifício de Jesus. Hebreus 2,14 fala assim: para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. Esta é uma referência implícita do sacrifício da novilha vermelha. Este sacrifício era mais do que qualquer outro, dedicado à libertação da corrupção da morte. Hebreus 9,13 diz: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Deve ser isto como um texto da ressurreição, né, que fala dos Hebreus. Então, assim, é uma simbologia muito típica na iconografia antiga representar a cruz como uma árvore, ou seja, a árvore da vida. Aquele índice de referência da cruz fidelis fala cruz fiel, árvore nobre, né, que estende os ramos. Então, quer dizer, a cruz de Cristo, então, seria a nova árvore, né, do paraíso, que resgata novamente a dignidade da relação de Deus com os homens. Porque se a ofensa de um levou todos, São Paulo fala que é também somente por um, Cristo justo, que todos serão, assim, de certa forma, justificados. Aí é o que entra na questão novamente da ofensa. Se a ofensa foi feita a uma pessoa divina, ela não pode ser reparada por alguém puramente humano. Então foi necessário que o Filho de Deus se encarnasse, porque uma vez, sendo ele Deus e homem, poderia oferecer um sacrifício digno sobre o seu corpo no altar, que é a cruz, né? Então essa digamos assim, toda a teologia da missa. Quer dizer, Cristo é ao mesmo tempo o sacerdote, a vítima, o altar. Porque ele se imola, ele é a vítima, e o altar onde acontece o sacrifício é o próprio corpo dele. Quer dizer, Deus e homem, né? Então, com isso, assim, se estabelece uma ligação de união novamente dos homens com Deus, como quase que na criação, né? Criação original.
em que os homens têm livre acesso. Nós temos um único mediador, Cristo, como fala São Paulo, né? Entre Deus e os homens. Deixei só algumas imagens, assim, esse tema agora eu poderia ficar divagando sobre ele. Eu fiz mais um processo assim, histórico e de Cristo mesmo, assim, eu falei pouco, mas assim, eu suponho que a gente já, diante do que a gente viu, a gente consegue assim, entender o tamanho da oferta da doação que chegou. Quer dizer, se o próprio homem não foi capaz de pagar a dívida, Deus manda o seu Filho, porque sendo Deus e homem, a oferta é digna e aceita, quer dizer, é o cordeiro sem mancha, sem defeito, quer dizer, é a oferta das ofertas. Então a gente deveria assim, ter sempre em mente assim, a que ponto chega o amor de Deus pela humanidade. Porque se ele poupou o primogênito de Abraão, ele não poupou o primogênito dele, que é Jesus Cristo. O que eu falo do sacrifício como dom. Ele me falou, não há amor maior do que aquele que dá a vida pelo irmão. Então, quer dizer, chega ao ponto de ser o dom de si. Porque ele sacrificou-se uma vez e continua perpetuando isso na história. Eu vi um exemplo que é como se fosse um rio. Eu acredito como se fosse um rio. Assim. Um rio, uma fonte de um rio, ela é suficiente para abastecer uma cidade. Mas se você não pega e cria canais para que a água chegue em cada residência, a cidade morrerá de sede, se você não for no rio pegar. Então, eu acredito que uma forma nasceu assim, perpetuou a sua presença na humanidade, para que todos os homens, em todos os tempos e lugares, possam novamente colher os frutos da redenção que ele antecipou na última ceia e que foi de fato consumado no Calvário. O Evangelho de São João dá uma pérola interessante, que acho que ele diverge dos sinóticos com relação à data da morte de Cristo, não é isso, Márcio? E São João coloca exatamente Cristo quando ele fala isso. Cristo foi pegado na cruz. Nesse momento estavam sendo regulados os cordeiros no 6 horas da tarde. Né? Então, quer dizer, isso é interessantíssimo. Quer dizer, ele coloca no mesmo pé. Quer dizer, São João Batista, a gente toda vez que vai na missa, eis o Cordeiro de Deus. Quando se fala isso, assim, a gente deveria ter a concepção que São João Batista tinha. Quer dizer, esse é o que tira realmente o pecado. Né? Esse é realmente aquele que tira o pecado do mundo. A gente reza muito mecânico as coisas, o suscipiat Dominum, sacrifício, quer dizer, recebe, Senhor, o sacrifício das tuas mãos, porque o sacrifício é Ele mesmo, assim, não é o meu sacrifício. A gente tem muita maneira de ofertar, né? Vamos cada um ofertar a sua vida, aquilo que você tem. Não. O sacrifício é do próprio Deus. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, que é o sacrifício do Filho. Então a missa está toda estruturada em base do sacrifício. Ele fala assim, orai, irmãos. Aí a gente fala assim, receba por tuas mãos este sacrifício. Mas a gente pode somar o nosso. Não, pode, deve ser associado. Não, e deve ser somar. O problema é que eu acho que houve recentemente isso aí, assim, achar que só o nosso basta. O Sandro é ótimo para esse negócio de estatística aí. Eu desafio. Pode fazer um modelo, a gente vai na catedral domingo, espera acabar a missa e pergunta a cada um o que é a missa para ele. É a ceia. É um lugar que eu me sinto bem. Eu venho aqui porque eu encontro com a comunidade. Eu venho aqui porque eu venho louvar a Deus. Se há 60 anos atrás você perguntasse a uma criança, ela te falaria a Facebook. Olha só. Então, quer dizer, para poder participar melhor da missa, a gente tem que ter uma compreensão melhor do que é a própria missa. Eu te garanto que isso pode perguntar qualquer pessoa. Por que você vai à missa? O que acontece na missa? É um evento social, o senhor está lá, mas ela não sabe. E vocês imaginam assim, certamente, passada a morte de Cristo, se reúnem no cenáculo São João com Nossa Senhora e vão celebrar digamos, a Eucaristia. Porque o sacrifício ele acaba sendo um sacrifício de ação de graça. Ele é propiciatório, ele atinge todas as dimensões. A hora que o padre, o apóstolo ordenado, fala, e na noite em que ele foi entregue, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu. Tomai e comeis, que é o meu corpo. Estão pensando nisso aí? Estão pensando no que eles viram no Calvário. Viram o seu Senhor sendo agonizado, se vertendo sangue até morrer. E outra figura interessante do Agostinho quer dizer, que fala lá que Deus fez cair um grande torpor sobre Adão e tirou a costela dele para criar a descendência, que a mulher que vive é aquela que dá a descendência, é a que cria, né? Quer dizer, nós somos os cristãos, o Agostinho fala, do peito de Cristo, dormindo na cruz, nasce a igreja. Quer dizer, ele também dorme, não morre, mas dorme, né? É o sono dos justos, assim, e tem o seu lado aberto, né? Como Adão, o seu lado da costela aberta, e joga sangue e água.
E o Evangelho vai falar, aquele que viu deu testemunho. Isso é interessantíssimo. Algumas figuras assim, acho que ninguém mais do que essa figurinha aqui compreendeu realmente o que é missa, né? Por isso, assim, ele traduziu esse gesto de compreensão na missa do sacrifício num gesto exterior. É o que a gente falou lá, todo sacrifício ele tem que ser sinal de algo interior. Então, acho que à medida que a gente tem uma compreensão da missa, é o sinal que você dá de validação à missa. É o seu zelo, é a sua postura, é a sua dedicação certa que você tem que ajudar em alguma coisa na missa. O zelo pelas coisas de Deus. Então a gente redobra muito a questão, essas questões da missa toda, assim, da coisa mais simples, assim, da poeirinha que está na porta, a toalha do altar, a limpeza do cálice, a roupa que você vai, a postura que você fica diante do sacrifício da missa. Porque se você tem a noção perfeita de que é realmente sacrifício, você vai passar a se portar de fato como tal, e não como se estivesse convidado para uma festa, né? Tudo se torna relativo, né? Como você crê, né? Você vai ficar conversando assim com as pessoas que estão do seu lado, diante do sacrifício sendo renovado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que assim, esse estudo foi um pouco por isso, para a gente poder valorizar esse tesouro que nós trazemos, como fala por ali, em vasos assim, de barro, né? Os nossos vasos são frágeis, mas portam um grande tesouro, que é a vida da igreja, a nossa vida de salvação, a vida do homem em Deus, né? Só para retomar algumas questões de sacrifício do cânon antigo, vocês devem estar cansados de saber a tradução dele. Para ver, olha, deixa eu só ver aqui, ó. Ele já começa lá no. Ele já começa lá no Teídico, logo lá no começo ele já começa dentro da igreja. A vós, portanto, clementíssimo Pai, humildemente rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que vos sejam agradáveis e abençoeis estes dons, estas dádivas, estes sacrifícios santos e imaculados. Nós vos oferecemos, antes de tudo, por vossa Santa Igreja Católica, para que vos digneis por toda a terra dar-lhe a paz. Quer dizer, já começa evocando logo aí já a ideia de sacrifício, a linguagem sacrificial. Mas as pessoas, eu acho que não leem isso. Não lê, porque a oração foi modificada. Aí ele começa a lembrar dos fiéis e tudo, em união, depois ele retoma de novo. Por isso vos rogamos, Senhor, aceiteis favoravelmente a oração que nós e toda a vossa igreja vos fazemos. Firmai este, porque ele fica pedindo incessantemente que Deus aceita. É uma coisa que parece absurda, pedir a Deus que aceite o sacrifício de Cristo. Mas é o que a igreja faz. Ela pede toda vez que Deus continue a aceitar esse sacrifício. Olha só a narrativa, né? Isso aqui também é interessante. Nós vos pedimos, ó Deus, que esta oferta seja por vós em tudo abençoada, aprovada, válida, digna e agradável aos vossos olhos, a fim de que se torne para nós o corpo e sangue de Cristo, vosso Filho diletíssimo, né, nosso Senhor. A narrativa é interessantíssima, porque a narrativa é a instituição da Eucaristia, de fato. Ele insere isso aqui, nem vou ler. Sobre estes dons nós vos pedimos, vos digneis lançar um olhar favorável e recebê-los benignamente, assim como recebestes a oferta do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso patriarca, e o que vos ofereceu o vosso sumo sacerdote Melquisedeque, sacrifício santo, hóstia imaculada. As oblações, por essa razão, Senhor, nós, vossos servos, também vosso santo, povo santo, lembramos-nos da bem-aventurada paixão do mesmo Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, assim como de sua ressurreição, saindo vitorioso do sepulcro, e de sua gloriosa ascensão aos céus, oferecemos à vossa augusta majestade, de vossos dons e dádivas, a hóstia pura, a hóstia santa, a hóstia imaculada, o pão santo da vida eterna e o cálice da salvação perpétua.